Glória a Deus. Coloque a mão em seu coração, se você puder, feche seus olhos. Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por cada vida que aqui está, cada família aqui representada. Te agradecemos. Obrigado por cada livramento. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui debaixo da Tua paz. Acalma, Deus, os corações daqueles que estão aflitos, Deus. Que possamos nesse momento estar com as nossas atenções, todas elas voltadas ao Senhor. Que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Que possamos guardar essa palavra no coração e colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre confiança, uma confiança que sustenta em todo momento. E o texto base, Léo, você vai me ajudar hoje, Salmos, capítulo 40. Vamos ler a princípio do verso 1 ao verso 3. Semana passada eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra para hoje. Os últimos batismos que nós tivemos aqui, falamos sobre algo novo, que é muito natural e peculiar ao momento. Mas hoje Deus ministrou meu coração sobre confiança. Eu acho que todos nós precisamos confiar mais em Deus. Porque a confiança, por mais que a gente ache que seja algo fácil, mas não é, não. Você confia em pessoas e repare aí rapidamente, olha o processo que você viveu até conseguir se relacionar à base de confiança. Quantas coisas enfrentamos, quantas provas foram ali colocadas em questão para que a gente tivesse a compreensão de que não, hoje eu posso confiar em tal pessoa. Só que esse processo de confiança, ele não pode se restringir apenas a nossas relações interpessoais. Eu tenho também, e isso acima de qualquer outra confiança, confiar em quem? Em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Nós só confiamos em quem nós conhecemos, em quem nós lutamos para ter uma intimidade. Olha o que diz o texto, Salmos 40, verso do 1 ao 3. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aqui Davi, ele está dando um testemunho da sua vida. Ele está mostrando como foi que aconteceu com ele. Sempre quando lemos os Salmos 40, a gente sempre se apega ao primeiro versículo. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E muitas vezes ouvimos inúmeras ministrações que falam sobre a importância do esperar. Mas não esperar de qualquer forma, mas esperar em Deus. Só que naturalmente, para esperar de uma forma plena, de uma forma paciente, você precisa confiar. Porque se você não confia, você não vai esperar pacientemente. Porque você vai pensar, será que vai acontecer? Será que aquilo vai realmente acontecer? Agora, quando você recebe de alguém uma palavra, olha, não se preocupe que eu vou fazer isso. Pode passar 10, 15 anos. Sua carne pode até ficar tremendo pela angústia de querer que aquilo aconteça. Mas você nunca vai duvidar porque você confia naquele que falou aquilo para você. Com Deus é a mesma coisa. Deus, ele fala, eu creio nesse Deus todo-poderoso. Nesse Deus que pode realmente todas as coisas. E se ele diz que algo vai acontecer na minha vida, eu preciso confiar nele. Só que muitas vezes eu não confio porque eu não conheço porque eu não busco. Às vezes queremos ter um relacionamento com Deus
apenas quando as coisas apertam. Apenas quando tudo está muito difícil, eu me volto para Deus e começo a buscá-lo. Vai ser difícil adquirir confiança sem relacionamento. Agora, quando eu estou ao lado dele, independente do meu cenário, independente do meu momento, naturalmente eu vou ficar mais perto. Naturalmente, a confiança vai acontecer. Então que nessa manhã, desde já, eu quero que você entenda que hoje, Deus trouxe você aqui, não somente para ver Júlia descer as águas e se batizar, mas porque Ele quer que você confie mais nele. Ele quer que você duvide menos do poder dele. Ele quer que você descanse mais o seu coração, crendo que Ele tem tudo sob controle, que Ele pode todas as coisas. Muitas vezes achamos que o confiar é apenas algo verbal. O falar, eu confio em você. Mas é aquele confiar fiscalizando o tempo todo. Quantas vezes eu já presenciei isso em relacionamentos? A pessoa fala que confia, mas toda hora pede, manda aí a localização. Não, faz uma chamada de vídeo aí para ver onde é que você está mesmo. Não estou falando que eu estou aqui. Se você conhece alguém que é assim, ou já viveu isso na sua vida? Aí, às vezes eu quero depositar minha confiança em Deus, mas eu quero que o tempo todo Ele me prove que Ele vai fazer. Como se eu estivesse colocando Deus na parede, falando, olha, eu quero que você me mostre tudo de forma plena, para que eu não tenha dúvida. Não, aí não existe fé, porque a fé é a certeza do que eu não estou vendo. Então, se eu confio plenamente em Deus, naturalmente a minha fé vai estar alicerçada nele, porque mesmo que eu não esteja vendo, eu creio que Ele pode fazer. Eu creio que Ele vai fazer. Esse salmo, ele mostra uma jornada espiritual completa. Primeiro, Deus nos tira do poço, Deus nos coloca na rocha, nos dá um novo cântico e nos ensina a viver de forma confiante. Repare que a nossa vida muitas vezes pode seguir esse padrão. Certa vez aqui eu fiz um vídeo com vocês, perguntando de onde Deus te tirou. E cada um respondeu, do lamaçal do pecado, da depressão, disso, daquilo. São esses poços que Deus nos tira. Deus, Ele quer nos conduzir para um novo caminho. Um caminho aperfeiçoado. Um caminho de transformação. Como nós estampamos aqui, transformação de dentro para fora. Não é apenas uma transformação da nossa aparência, mas é algo do nosso interior, é o nosso coração, a nossa mente. Coisas que muitas vezes escondemos do outro. Às vezes são traumas complexos, dores, feridas que ainda hoje lutamos e muitas vezes queremos colocar no exterior ali uma proteção, uma barreira, porque aqui dentro as coisas não estão ajustadas. Só que chega uma hora que nós não aguentamos mais. E aí só Ele, só a nossa confiança nele é capaz de gerar essa transformação. De realmente promover uma desconstrução total. Todos aqueles que já passaram por obras, seja ela em casa ou em trabalho, em qualquer situação, sabe o caos que fica às vezes. O você chegar, olhar e só ver sujeira, só ver problema, só ver entulho. Mas também já tiveram a honra de, quando finalizar, olhar e falar, nossa, isso está lindo. Porque teve que esperar o quê? Um processo. Eu quero que você nessa manhã comece a confiar mais no processo que Deus colocou você. Tem processos que nós vamos enfrentar em nossas vidas que nós não teremos escolha. Simplesmente iremos ter que aceitar aquilo. Por renúncia, por amor ao próximo, por dar uma oportunidade ao outro. Mas na prática, Deus conhece o nosso coração e sabe qual é o nosso desejo. Sabe o que nós queríamos estar vivenciando e nós não podemos. Mas em todo tempo eu não posso perder a confiança nele. De crer que se eu o amo e se eu busco viver o propósito dele na minha vida, todas as coisas vão contribuir para o meu bem.
Talvez hoje eu não consiga enxergar, talvez hoje você não consiga enxergar isso. Mas continue confiando. Não esmoreça. A confiança, ela começa antes do milagre. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Talvez hoje a sua oração seja em prol de algo, ou de alguém, o que você está precisando. Continue confiando. Antes do milagre acontecer, é mais difícil confiar. Porque a grande questão não é você adorar a Deus ou retribuir o Senhor depois que Ele fez algo por você. Porque assim é fácil. Você já recebeu. Ele já provou que Ele pode fazer. Agora, e quando você ainda não recebeu aquilo? Enquanto você ainda está apenas na expectativa de viver aquilo, você continua confiando, você continua expressando para Ele toda a sua paciência. É esperar, mas não é somente esperar. É esperar com paciência. É esperar tranquilo. É esperar com o coração cheio de paz. Não com o coração atribulado, angustiado. O Senhor não quer que sejamos pessoas que tenhamos um coração angustiado. É bom ficar com o coração angustiado? Não é bom. Não é bom. É ruim demais. O que é que vai fazer com que o seu coração fique organizado? A sua confiança em Deus. De você olhar e falar, epa, tem um Deus que cuida de mim. Tem um Deus que não dorme. Tem um Deus que conhece a minha vida de forma plena, de forma perfeita. É esse Deus que eu quero viver. É para esse Deus que eu quero viver. A confiança, ela não nasce depois da resposta, mas é antes. Você constrói uma confiança para crer que a resposta virá. Não espera a resposta para começar a confiar. Não. Porque aí é o toma lá da cá. Não, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Aí vamos virar pagadores de promessa. Não. Senhor, hoje eu não tenho, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Porque Tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Tu és o Deus que, com o poder da Sua palavra, todas as coisas foram criadas, e ainda hoje tudo que foi criado está ali, ó, sustentado pelo Teu comando. Então eu creio que se o Senhor faz isso tudo em um universo desse gigantesco, o Senhor também vai cuidar de mim. O Senhor também vai cuidar do meu coração. Confiar é continuar orando, é continuar crendo, é continuar caminhando, trabalhando, tendo a certeza que aquilo vai acontecer. Você sabe as suas necessidades. Se eu te pedisse para você escrever o que você hoje tem necessidade, talvez a lista seria imensa. Mas antes de você ter consciência disso, Ele já sabe. Deus sabe o seu coração, Juliana. Tanto de confiança que você tem, a ponto de entregar completamente sua vida a Ele. Jesus, Ele veio aqui à terra, cumprir a sua obra redentora. E na cruz Ele se entregou por amor. O texto de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio e Ele se esvaziou, deixou a sua forma espiritual de Deus e veio aqui à terra como um homem, para cumprir um propósito de redenção. E hoje, através da confiança que eu tenho nele, os efeitos dessa obra se aplicam na minha vida. Foi porque um dia Ele fez que hoje eu posso viver a vida que eu vivo. Só que a vida que eu vivo, como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Ele, Cristo, vive em mim. Para que você coloque alguém para assumir o controle da sua vida, você precisa o quê? Confiar. Ninguém coloca a outra pessoa para assumir uma posição de liderança, de direção, em qualquer local, se não confia naquilo.
Talvez a confiança não esteja no nível mais avançado, mas há pelo menos um início, porque você entende que aquilo ali é algo muito importante. Você dá a chave de sua casa para qualquer pessoa? Você não faz isso. Não é qualquer prestador de serviço que você vai permitir que fique na sua casa sem você estar presente, porque você não conhece, você não confia, e sabemos que o mundo é mau. As pessoas são ruins. Agora Deus não. Quando eu olho para Deus, eu só enxergo uma coisa: bondade. Aí como é que eu tenho dificuldade de confiar em alguém que é bom? Em alguém que é pleno, alguém que é perfeito? Eu preciso confiar mesmo quando eu ainda não enxergo mudança. Eu preciso confiar mesmo quando eu olho e só vejo dificuldade, só vejo problema. Não. Na minha caminhada aí ao longo desses anos, inúmeros desafios, inúmeras lutas, mas uma coisa aconteceu: o nível de confiança só aumentou. Porque estava difícil, Ele entrou com providência. Eu achei que não ia aguentar, Ele renovou minha força. Eu achei que seria meu fim, Ele me resgatou. Só que eu acho que isso não é só comigo. Eu creio que com você também aconteceu assim. Quantas vezes você achou que não ia conseguir, mas você confiou. Com o último centavo de força que você tinha, você confiou e Ele fez. E você está aqui hoje podendo glorificar o nome do Senhor. Você está aqui hoje tendo saúde, tendo uma vida para glorificar o nome dEle. Eu preciso fortalecer a minha confiança em Deus. Eu preciso ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem me concedido. Independente se nós passamos por apertos às vezes, em qualquer esfera, Ele continua sendo Deus. Ele não muda e jamais mudará. Deus, Ele nos tira de lugares que nós não conseguiríamos sair sozinhos, sabia disso? Tinha lugar que Ele precisou arrancar você, porque sozinho você não conseguia sair. Às vezes, são dificuldades que te empurram para ir para um local. Às vezes, são alegrias. Também acontece. Davi, ele diz: olha, tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Quem que já teve a experiência de ficar com o carro atolado? Não bate um pouco a angústia quando você tenta sair e não consegue? E o desespero, para quem não tem conhecimento, é ficar o tempo todo o quê? Acelerando, e só faz o quê? Que afunde. Você entendeu? Às vezes, Deus, Ele promove coisas na sua vida para nos provar. Porque Ele olha para mim, olha para você e fala: epa, eu vejo em você ali alguém diferente. Só que você hoje não está preparado ainda para viver o meu propósito, o meu plano. Então, eu vou precisar forjar o seu caráter. Você pode até pensar: mas que Deus cruel é esse? Que Deus difícil que faz com que eu precise passar por um sofrimento para poder aprender? Não tem lógica. Mas quantas vezes você, quando criança, não precisou também botar o dedinho na tomada? Não precisou bater a cabeça em uma quina? Por mais que fosse ali desesperador ver aquilo, mas aprendeu: isso não pode. Eu não devo fazer isso, porque isso vai me causar o quê? Um mal. O método de Deus nem sempre vai ser o método humano, até porque Ele é Deus. Mas eu tenho que ter a certeza que o método dele sempre é o melhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso não me dá margem para duvidar. Só que a nossa natureza humana, ela tem a tendência a questionar as coisas. Não acredito nisso. Você conversa, será? Só que Deus, Ele faz um desafio para o ser humano. Ele fala: provai e vede que eu sou bom. Muitas pessoas não querem provar Deus. Apenas têm um relacionamento com Deus com base no que ouviu, no que leu. Mas nunca pararam e se debruçaram: olha, eu estou aqui, fala comigo. Olha, eu quero ter uma experiência real contigo. Quero tirar essa prova aqui para saber se você existe mesmo. Deus, Ele gosta de desafios, porque Ele sabe quem Ele é, Ele se garante. Eu preciso confiar nesse Deus que se garante. Eu não posso confiar na força do meu braço. Não posso.
Eu não posso confiar numa estrutura. Não posso confiar em um contato que eu tenho, em um bem que eu adquiri, um patrimônio. Eu não posso confiar nisso, porque tudo isso perece, tudo isso fica aqui. Eu não vou levar nada disso após a morte. Mas uma coisa vai estar comigo: a confiança de que Ele tem preparado uma vida eterna para mim. Eu tenho que parar, reforço isso com vocês, de trocar o que é eterno pelo que é momentâneo. Parar de trocar a presença de Deus. Buscar Deus. Isso não quer dizer que Ele não vai nos conceder coisas. Vai, porque nós trabalhamos e nós vivemos a lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. Então, naturalmente, Deus vai nos abençoar, sim. Mas as bênçãos materiais nunca podem sobrepor as bênçãos espirituais. Há um caráter transformado. Há uma personalidade ajustada de acordo com o fruto do Espírito Santo. Quem você era antes de Jesus? Seus ímpetos, seu orgulho, a sua grosseria, quem você era e quem você se tornou depois que teve um encontro com Ele. Isso só aconteceu, essa mudança, porque Ele te tirou de um lugar. Filho, o que eu tenho para você não é isso. Eu tenho algo melhor para você. O poço muitas vezes pode representar medo, ansiedade, desânimo, crise, pressões. Mas Deus, Ele não apenas nos tira de um problema, Ele nos tira e nos conduz para um local seguro. É um livramento que Ele nos dá. Sabe aquele alívio? Ontem à noite eu fui parar na emergência. Estava sentindo muita dor na região abdominal. E chorando na emergência de dor. E estava com meu pai. E ali eu pude, mesmo em meio a dor, agonia, eu pude ter um pouquinho de noção de como é que Deus cuida dos seus. Porque eu estava ali com meu pai, sentado, sem poder falar muita coisa, sem poder andar muita coisa, e ele resolvendo, fazendo isso, fazendo aquilo, vendo aquilo, procurando saber, falta quantos na frente dele. Eu esperei 50 minutos para ser atendido na emergência, e a dor estava insuportável. Mas o cuidado do pai, em momento algum, foi deixado de lado, pelo contrário, sempre ali perto. E ali Deus ministrava meu coração: filho, ó, é assim, entenda, que eu cuido de você, como um pai, que renuncia, que abre mão das coisas, para cuidar do filho. E eu fui medicado e fui recebendo aquele alívio, e por muitas vezes, nós homens, vocês não sei, mas eu, limiar de dor o mínimo possível. Eu vou morrer. Eu não estou aguentando. Está difícil, Senhor. Será que é hoje meu dia? Mas de repente você toma a medicação, as coisas começam a melhorar, você começa a respirar de forma mais tranquila, o coração começa a ir, você faz exame, pressão ok, glicemia ok, exame de imagem ok. Mas a dor, eu falei: Deus, o Senhor cuida de você. Nas dores, Ele está cuidando de você. Ele tem um bálsamo que cicatriza feridas. Feridas que talvez o tempo não vai ser suficiente para curar. Ele, com um toque, consegue curar. Ele, com uma palavra, consegue curar. Então não despreze essa confiança. Esteja totalmente entregue a esse Deus que pode fazer todas as coisas. O livramento, ele gera testemunho. Verso 3 de Salmos 40, Davi diz: pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Muitas pessoas vão olhar para o seu testemunho de livramento, de socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, e vai olhar e falar assim: epa, o Deus que você serve é diferente. O Deus que você serve pode fazer todas as coisas. O Deus que você serve é poderoso. Eu quero esse Deus. Quem nunca teve a experiência de ver alguém com uma coisa e falar: gostei disso, comprou onde? Me manda o link. Eu também quero, eu gostei. Com Deus é assim. Só que as pessoas só vão olhar para você e enxergar isso a partir do momento que você decidir
não mais viver a sua vida, mas viver a vida dele. Olhar para você e enxergar Jesus. Olhar para você e falar, olha, tem algo diferente. Está passando isso tudo e está bem. Está enfrentando tanto problema e está firmado na rocha. Sabe o que é isso? Não é PNL, não. É Deus. É confiança em Cristo. É o poder da salvação que opera na minha vida e na sua vida. É crer que Ele pode todas as coisas. O milagre, ele não é só para você, saber disso? O milagre, ele abarca todos que estão ao seu redor. Todos vão olhar para você e vai ver o que é que Deus fez. Na sua vida, Julinha, vai ser assim cada vez mais a partir de hoje. As pessoas vão olhar para você e vão enxergar Cristo, mais e mais. A sua vida, ela vai refletir a glória de Cristo. E você vai entender que isso é o que é mais importante para você. Tudo que você conquistar aqui na terra, nada pode superar a presença e o poder dele na sua vida. Temos que ver dessa forma. Quando Deus age, pessoas percebem, pessoas se encorajam e pessoas passam a crer. Quantas vezes a minha fé foi fortalecida porque eu ouvi o testemunho de alguém? Quantas vezes eu olhei para aquela pessoa e vi o que é que Deus fez? Se Deus fez naquela pessoa, com certeza vai fazer na minha. Porque era aquela pessoa que não queria saber de Deus. E eu quero um pouquinho, Deus. Ainda na minha pequenez, eu quero te buscar um pouco mais. Eu preciso te buscar um pouco mais. Mas Deus, Ele não tem limite. Porventura, algo demasiadamente difícil para Deus? Não. Para Deus, tudo é possível. Ele só quer que meu coração gere algo importante. A confiança. Que eu confie que Ele pode fazer. Confiar em Deus é melhor do que confiar em soluções humanas. Verso 4 diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quer ser feliz? Confie no Senhor. Às vezes, pessoas pagam mentorias absurdas para tentar encontrar um caminho para uma felicidade. Vivem, mudam inúmeras coisas, mas esquecem, muitas vezes, do que é vital, que é buscar o Senhor. E aí quer avançar, e pode avançar, na força do braço, mas chega a hora que o braço cansa. Chega uma hora que as nossas possibilidades, elas se limitam. Porque nós somos limitados, mas Deus não. Deus não se limita. E na minha vida o impossível pode acontecer. Porque o impossível é apenas uma questão atrelada à minha visão. Porque para Deus não existe. Para Deus tudo é possível. Eu não posso duvidar disso. Então, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos. Sabe por que os orgulhosos aqui Davi fala? Porque tem pessoas que não querem buscar a Deus porque acham que não precisa dele. Não preciso de Deus. Eu trabalho, eu tenho saúde porque eu cuido. Eu consegui conquistar aqui minhas coisas, eu tenho um patrimônio, eu tenho uma família, porque eu sou uma pessoa de bem, eu sou um cidadão correto, eu pago meus impostos. Massa. Ok. Mas a sua alma, como é que está? E se hoje fosse o último dia? Você tem certeza da sua salvação? Qual parâmetro você tem para compreender verdadeiramente? Eu lembro que quando eu comecei a adquirir uma maturidade acerca de entendimento, eu comecei a fazer aqueles questionamentos filosóficos. Lá de trás, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. E eu lembro que enquanto eu não encontrei uma resposta que preenchesse o meu coração, a minha mente, por diversas vezes eu ficava
triste. Mas e quando eu morrer, como é que vai ser? Que sentido tem uma vida aqui, 80, 90 anos, para aqueles que conseguem construir e chegar até lá? Mas quando eu conheci a verdade do Evangelho de Jesus, quando eu busquei entregar minha vida a Cristo, e Ele começou a falar comigo, eu comecei a buscar Deus, e comecei a receber orientações, e o que Ele tinha para a minha vida, tudo isso começou a se dissipar. Eu comecei a ter compreensão acerca de quem eu era, de onde eu vim, para onde eu vou. E o que determinou tudo foi a minha identidade em Deus. Saber que eu sou filho. E saber que eu tenho um pai que cuida. Mas cuida de verdade. Mesmo que eu olhe e diga, eu não preciso da sua ajuda. Eu não quero a sua ajuda. Eu resolvo por conta própria. Ele continua lá, pronto para te ajudar. Você querendo ou não. Mas talvez chegue um dia que você não consiga mais sozinho. Só que talvez para chegar esse dia, lutas podem acontecer. Problemas podem acontecer. E você vai ter que pagar para ver. Vale a pena? Sinceramente, não vale a pena. Por isso, quanto mais cedo eu compreender que eu preciso me render, que eu preciso confiar que as soluções dele são melhores do que as minhas, mais feliz eu serei. Porque a felicidade não está atrelada a um cenário organizado, a uma vida ajustada. A felicidade está atrelada ao meu relacionamento com Deus. Porque se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu tenho uma certeza na minha vida que Ele é Deus, pode estar um caos. Talvez aquele caos seja só temporário. Porque Ele está vendo que eu estou passando por aquilo, mas me mantendo firme, fiel ao Senhor. Não confie apenas em recursos, em força própria. A obediência, ela vale mais do que rituais. Tem pessoas que vivem um relacionamento com Deus apegadas a rituais apenas. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pronto. Não, Deus, Ele quer obediência. O texto bíblico fala que a prova do meu amor ao Senhor vai se dar à medida em que eu o obedeço. Jesus diz, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Guardar não é simplesmente botar na gaveta e guardei. Não, o guardar bíblico entenda como colocar em prática. Entender que aquilo é importante. O verso 6 diz assim, sacrifícios e ofertas não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Ouvi a voz de Deus. Entendi que aquilo era importante. Fazia sentido para mim. Comecei a colocar em prática. Comecei a obedecer. Quando eu comecei a obedecer a Deus, naturalmente isso vai significar o meu amor por Ele. Você pode perguntar para muitas pessoas, você ama a Deus? E aqui na nossa realidade Brasil, de um país de predominância cristã, muitos vão dizer sim. Mas se você for um pouco mais a fundo e perguntar acerca da obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, você vai perceber que vai ter uma queda drástica nisso. Eu fico triste porque eu sei que hoje muitas pessoas fazem isso da boca para fora e vivem uma hipocrisia terrível, dizendo ser uma coisa e na prática fazendo outra, e deturpando e manchando o evangelho genuíno de Jesus, que está muito atrelado ao amor, à compreensão, ao acolhimento, do que simplesmente é um preconceito, isso pode ou isso não pode. Precisamos resgatar a essência do evangelho, um evangelho que acolhe, que ama todos sem distinção, que trata. Por isso aqui nós temos essa instituição que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Não pode. Aqui há espaço para todos. Jesus está aqui, Jesus opera aqui, no meu coração, no seu coração, no que quer que seja. A grande questão é, o que é que eu vou fazer após conceder acesso? Se eu vou querer obedecer e ter uma vida transformada para melhor, ou se eu vou ficar o tempo todo batendo na mesma tecla. Não funciona. Não basta frequentar uma igreja, cantar, orar, não basta isso. Porque isso todo mundo faz em cenários diversos. O que é que eu preciso fazer?
ouvir, obedecer e viver. Viver a palavra. Não seja apenas ouvinte, mas praticante. O Evangelho de Jesus é sobre prática, não é sobre teoria apenas. É prática. E por fim, verso 17, Léo. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Davi. Quem está falando aqui é Davi, que foi o rei de Israel. Aquele que tinha recebido a unção de Deus. Aquele que tinha posses, que tinha riquezas, que tinha coisas disponíveis a seu favor. Mas aquele reconhece, olha, eu sou pobre e necessitado. Isso não era uma comparação referente às pessoas, mas sempre quando eu paro e analiso minha vida diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, eu vou chegar a essa mesma conclusão. Senhor, quem sou eu? Diante da tua grandeza? Meus poderes, se é que eu posso assim dizer, são limitados. Mas tu és o Deus Todo-Poderoso. A dependência de Deus, ela não termina quando o problema acaba. Tem pessoas que são assim, elas buscam a Deus, aí Deus com sua infinita misericórdia, com a sua graça, muda aquele cenário, muda aquela pessoa e aquele problema ali se resolve. Pergunte se quer saber de Deus novamente. Não. Já busquei, já recebi, ó. Valeu. Aí só vai voltar a buscar quando novamente vier um diagnóstico ruim, quando novamente acontecer um problema, quando algo saiu do controle, aí volta a buscar Deus. Só que muitas vezes eu preciso buscar Deus para que isso não se repita. Eu não posso buscar a Deus apenas na base da troca. Repito, Ele é Deus, Ele vai atender. Mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade, Ele quer dia a dia, Léo. Quer que você acorde e ore e fale com Ele. Como? Com o seu coração, do seu jeito, mas demonstrando ali para Ele a importância e o reconhecimento de que Ele sim é o seu tudo, é a sua prioridade, porque a primeira coisa que você faz ao acordar é agradecer pelo fôlego de vida, agradecer pela cama que você dorme, pela família que você tem, pelo ar que você respira. Mas muitas vezes nós queremos viver uma outra realidade. Não. Deus vai livrar você, vai, mas continue sendo fiel a Ele. Ele vai prover, vai, continue sendo fiel a Ele. Ele vai resgatar você, vai, mas quando você estiver lá, nas mais altas planícies, continue sendo a mesma pessoa. Não deixe que suba as coisas, que a exaltação, que a prepotência, que a soberba, tudo isso deixe você uma pessoa diferente, ruim, não. Porque Deus é Deus que dá, mas também é o Deus que tira. Porque para Ele vale muito mais a sua salvação do que o que você tem. Muita importância, muito importante isso. A confiança é um estilo de vida. Quando você confia, você muda a sua vida. Julinha, que você hoje receba essa palavra de confiança. Que você confie cada vez mais em Deus. Tenha certeza que o seu futuro, Ele está cuidando. Mas hoje estamos no presente. Então viva hoje para Ele. Todos os dias da sua vida, que você possa reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Que você entenda a importância de viver uma vida alicerçada na rocha que Ele é. Porque Jesus diz, olha, aquele que ouve as minhas palavras, guarda e as pratica, é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a rocha. Tem firmeza, virão os ventos, as tempestades, mas ela não será abalada. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a areia. Primeira água que bater, vai desmoronar. Então que não só a de Júlia, mas as nossas vidas estejam cada vez mais alicerçadas em Cristo. Aquele que veio aqui, que morreu e ressuscitou. Está vivo, está querendo transformar as nossas vidas de acordo com a palavra e a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Julian, quero pedir que você
vá se trocar já. Mas antes, se coloque de pé, eu quero orar. Enquanto a Julinha vai estar se trocando, nós vamos estar louvando a Deus aqui. Se você puder, quiser, coloque a mão em seu coração. Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos tirou, Deus, de um poço. O Senhor firmou, Pai, os nossos pés. O Senhor mudou a nossa história. E ainda nos usa, Deus, como cartas vivas, como testemunho. Pai, obrigado por isso. Eu quero te apresentar, Deus, cada pessoa que está aqui, cada família, cada lar aqui representada. O Senhor conhece as nossas emoções, o que estamos sentindo. Verdadeiramente o nível de relacionamento que nós temos contigo, Deus. Aqueles que creem, aqueles que não creem. Todos eles podem de alguma forma ser alcançados pela Tua palavra. Por isso que em nome de Jesus eu te clamo, que o Senhor nos ajude e fomente em nós um desejo ardente de querer te buscar cada vez mais. Pois queremos confiar mais em Ti. Queremos estabelecer o Senhor como o centro da nossa vida. Que as nossas decisões, elas passem pelo crivo da Tua palavra. Que possamos crescer na graça, no conhecimento. Fortalece a nossa fé, Deus. Que saiamos daqui, Deus, mais convictos de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Fica conosco, Pai. Derrama toda sorte de bênçãos em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.